A gente segue falando sobre o noticiário internacional, contando que o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca vê a fala de Trump sobre não usar a força na Groenlândia como muito positiva. Luca Bassani é quem está ao vivo conosco, que bom recebê-lo aqui. Quais são as informações de momento? Isso acalma o cenário internacional quando fala que não vai usar a força, Luca? Acalma um pouco, Bruno. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. De fato, as falas do presidente Donald Trump, elas evocaram uma série de sentimentos contraditórios. A posição em que Trump diz que os Estados Unidos são uma vítima do sistema multilateral e que só foram sugados ao longo das últimas décadas e que agora gostariam da Groenlândia como uma espécie de pagamento por tudo aquilo que fizeram à Europa e ao mundo. Todavia, ele ressaltou que não vai utilizar a força militar, não vai utilizar do seu grande aparato bélico para poder intimidar a Dinamarca ou até mesmo conquistar a Groenlândia. E, nesse sentido, o próprio ministro das Relações Exteriores dinamarquês avaliou a fala como positiva, mas ele disse que é necessário ter cautela, ter parcimônia e lembrar a todos que o território que semi-autônomo, e está dentro da soberania do Reino da Dinamarca não está à venda. Tudo isso vem em um momento em que os aliados europeus se mostram bastante insatisfeitos com essa relação bilateral que foi construída ao longo de 8 décadas e que, de fato, tem passado por uma ruptura. Nesse momento, muitos europeus, inclusive, avaliam a possibilidade de cancelar, de anular os acordos comerciais feitos com os Estados Unidos o ano passado como uma maneira de mostrar a sua insatisfação. Óbvio que essa novela está longe de terminar. Donald Trump disse, durante o seu discurso, eu estava fazendo a tradução aqui para a nossa qualificada audiência, que fará o pedido de compra da maneira mais educada possível e ficará muito feliz com a resposta positiva. Mas caso haja uma resposta negativa, que os Estados Unidos não esquecerão desta resposta, ou seja, uma ameaça mais branda, mas ainda assim uma ameaça, uma pulga atrás da orelha das lideranças europeias que sabem que com Donald Trump a imprevisibilidade é sempre o primeiro fator a se considerar. Ainda, Luca, uma outra informação que vem também do primeiro-ministro do Canadá, que afirmou durante o discurso no Fórum Econômico Mundial que o mundo está vivendo uma ruptura da ordem mundial. O que seria de fato isso? O que ele quis acenar com esse discurso e com essa declaração, Luca? Pois é, Mark Carney, que foi eleito também por conta dessas desavenças com Donald Trump, com um discurso nacionalista, mesmo sendo do partido de esquerda, ele acabou fazendo um discurso bastante incisivo, sem mencionar diretamente Donald Trump, mas deixando nas entrelinhas que essa ruptura institucional, essa ruptura da ordem mundial tem a ver com as várias atitudes e ameaças do presidente norte-americano. O Canadá, que inclusive sofreu e sofre com as tarifas de Trump, apesar de ser um dos principais parceiros comerciais do país, uma nação que tem milhares de quilômetros de fronteira com os Estados Unidos e que até mesmo tem buscado alternativas. O Canadá já tem um acordo de livre comércio com a Europa, tem buscado estreitar os seus laços com a China, inclusive Mark Carney esteve com o Xi Jinping recentemente, tudo sendo uma mensagem para Donald Trump. Se ele quer que os Estados Unidos se isolem, não tem problema, o Canadá e outras nações procurarão soluções para suprir esta falta que, evidentemente, acontecerá pela importância dos Estados Unidos, que são um dos players globais mais importantes, mas não os únicos que jogam neste tabuleiro. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações. A gente volta ainda hoje com você.